Furtaram meus criptoativos sem a minha participação. Exatamente. Eu fui induzido ou criei uma conta em uma wallet muito conhecida, transferi tokens, comprei via exchange, transferi para essa carteira. Em nenhum momento autorizei, conectei, recebi qualquer mensagem, digitei minha senha, meu PIN ou até um terceiro fator de autenticação. Ocorre que simplesmente fiz uma navegação num site na carteira que me foi indicado, um link qualquer, e sem saber, quando fui acessar a minha wallet, ela estava zerada. Roubaram os meus criptoativos. É possível recuperar? Eu vou recuperar em token, eu vou recuperar financeiramente. O que fazer e como agir? Como a justiça vem identificando, vem julgando e vem tratando as questões ligadas à falta e falha em procedimentos básicos de segurança da informação que exchanges, wallets deveriam adotar. Essas empresas que são equiparadas a instituições financeiras. Eu vou mostrar para vocês algumas condenações da justiça, uma análise jurisprudencial, uma análise técnica, para que você entenda muito bem as situações em que você pode perder criptoativos, e você que está vendo esse vídeo pode estar passando por isso agora, bem como o que fazer e como agir. Eu sou José Antônio Milagre, sou advogado, especialista em crimes cibernéticos e fraudes online com criptoativos, e você está no maior canal sobre direito digital e perícia digital aqui no YouTube. Então antes eu peço que você se inscreva para que você possa ter acesso a conteúdo semanal exclusivo e a informação que salva vidas. Eu espero que você tenha chego até aqui antes de cair em um golpe ou na iminência. Ainda você pode interromper, revogar, fazer algo. Mas caso infelizmente esteja procurando ajuda somente depois, é muito importante saber como agir na ordem certa. O que tem acontecido hoje, pessoal? Muito comum. Os criminosos induzem você a baixar carteiras, normalmente que falham com a segurança da informação. São aquelas carteiras que disponibilizam recursos para usuários convencionais que eles nunca vão usar. Eles são ativados por padrão e através dessas conexões ou APIs que nós chamamos, é possível se ligar a aplicativos maliciosos, DApps. Nem sempre é assim que ocorre o golpe. Às vezes ocorre também com base em vazamento de dados pessoais. As empresas vazam dados pessoais, não falam nada, bandidos têm acesso a esses dados, conseguem invadir as wallets e fazer transferências. Então a primeira forma de você perder criptoativo é uma invasão da sua wallet. Você não concorreu em nenhum momento para isso. A segunda forma de você perder criptoativo é fazendo uma transferência errada. Você entrou no estelionato, na fraude eletrônica, Lei 14.155. 8 anos de reclusão para esses vagabundos. E a terceira forma é quando você não teve a carteira invadida, mas em algum momento acessou algum conteúdo, uma DApp ou um smart contract malicioso, ele conecta na sua wallet e a partir daí você dá permissões de withdrawal ilimitadas. E esse contrato é tão inteligente que se você tentar tirar o seu saque vai dar erro na transação e ele vai mandar para o golpista. 3 formas, cada forma você precisa estar adequadamente assessorada por um perito, por um advogado, para não falar besteira. Quantas besteiras estão sendo propostas, pessoas perdendo processos porque não tem representação técnica adequada. Para cada caso as empresas falham. Existe uma parcela de culpa da vítima? Pode ser que exista, mas isso não afasta a responsabilidade das exchanges com seus procedimentos de segurança, que devem ser preventivos, devem seguir regras de finanças, regras do mercado de criptoativos, regras de Know Your Customer para destino das carteiras, muitos bandidos abrindo carteiras em exchanges conhecidas, recebendo produto de crime, regras de Know Your Transaction. Anote isso, é uma regra em que você precisa fazer análise dos endereços. E o pior, essas empresas, essas exchanges no Brasil, elas anunciam segurança, anunciam verifies, anunciam que usa inteligência artificial para detectar transações anômalas. Agora, o que dizer de uma pessoa que é infectada em um contrato que tem um endereço, né? Tem um endereço de interação e ele está publicamente caracterizado como fraude na blockchain, que é pública, que as ferramentas de OSINT, as ferramentas antifraude deveriam consultar, mas naquela wallet que você baixou passou direto.
Será realmente que essas empresas não têm responsabilidade? Pelo contrário, nós já temos julgados no Brasil e em São Paulo que condenaram a empresa porque ela não verificou a origem do endereço, que ele era malicioso, ou por ter ativado permissões by default para saque limitado, sem limitações. As APIs elas precisam ter muito cuidado. Primeiro que um usuário convencional não usa API para nada. Não está fazendo trade. Segundo, que se for ativa, tem que ter aviso e ela tem que ser bloqueada por padrão. Ou com modo restritivo. Exchange boa, wallet boa, que se preocupa com a sua segurança, faz isso. Então, seja invasão da sua wallet, seja os fundos sumiram, seja uma interação com o contrato, seja um estelionato que você transferiu, ainda assim você pode questionar judicialmente. Até porque, se você caiu no estelionato, ocorreu que você tinha muitas informações que lhe foram passadas, o que ele não permitia identificar se estava caindo num golpe. É como o golpe do falso gerente, onde a pessoa entra em contato com você com dados vazados dos bancos e lá você tem várias informações, seu nome, seu saldo, sua mãe, seu pai, o nome do gerente. Como é que você vai reagir a um golpe desse? E essas pretensões na justiça, ressalvado logicamente os casos de comprovada culpa exclusiva da vítima, a vítima que realmente deu absoluta causa, sendo que a empresa se precaveu e adotou tudo que lhe cabia. Ressalvados esses casos, as exchanges vêm sendo condenadas, as carteiras vêm sendo condenadas a ressarcir. Eu vou trazer julgados a esse respeito para essas três modalidades mais comuns que as pessoas perdem criptoativo e muitos dos clientes que nos procuram aqui no escritório que é especializado. Vou dar um exemplo para você, uma fraude com o nosso cliente aqui, ó, 25/9/2014. Raparam a carteira dele em um USDT, percebam? Levaram 12 mil USDT. Esse foi o endereço dele de origem, esse foi o endereço de destino. Percebam que ele interagiu com o contrato, ele interagiu com o DAPP aqui. E olha só, na blockchain, qualquer blockchain que eu pesquisasse sobre isso, quando eu pesquiso aqui, coloco o nome, esse endereço foi reportado como endereço phishing. Na blockchain é público. Eu poderia aqui também, olha só, quando eu abro o endereço, este endereço foi reportado como phishing. Esteja ciente dos riscos. Se você acredita que foi um erro, informe-nos. Pessoal, se a blockchain informa que esse endereço é malicioso, por que a wallet permitiu essa conexão? Por que a Binance ou outras exchanges, aqui exemplificando, por que as exchanges permitem essa conexão? Se isso é público, cadê as ferramentas de inteligência para proteger? Nós somos parte hipossuficiente, somos consumidores, é a inversão do ônus da prova. Quem tem que provar a culpa exclusiva é eles. Esse dever de filtrar um endereço, um DAPP malicioso que se conecta na sua carteira, é um dever dessas instituições, lidam com valores, são equiparadas às instituições financeiras. E a gente vai lá, olha só, o cliente foi infectado realmente no dia 25/9/2024, eu bati aqui no token approval da carteira dele e realmente, olha lá, aqui também, ó, contrato não verificado. Ou seja, existiam inúmeros indícios de que esse contrato ia arrebentar a conta do cliente e ainda assim as wallets passam. Segurança é por padrão. O consumidor não é obrigado a ativar a segurança, tem que estar ativa por padrão. E é isso que acontece. Como o judiciário vem respondendo? Vamos falar um pouquinho de Binance, que é a maior exchange do Brasil. Aliás, uma das maiores exchanges do mundo e que muitas vezes quer se safar da responsabilidade da Trust Wallet. É isso que eu quero trazer para vocês. Se vocês olharem aqui, ó, o cliente foi infectado no token na prova, ok, no dia 25/9. Revogar o contrato pode funcionar? Alguns casos até a revogação do contrato é perigosa hoje, de acordo com o código do Sender aqui. Tem que tomar muito cuidado, procurar uma perícia especializada, tão logo seja vítima, preserve todas as provas. Ou se você acredita que está caindo num golpe, mas os fundos ainda estão na carteira, cuidado com as suas posturas. Pode ser que você dispare uma postura hostil e o contrato leve todos os seus fundos. Mas eu vou mostrar para vocês então aqui alguns pontos interessantes para a gente entender como vem sendo com base no judiciário. Nada que eu vou falar aqui é da boca para fora, mas é decisão da justiça. Vamos analisar o primeiro caso aqui. Olha só essa ementa que interessante, né? A empresa falou que ela não tinha responsabilidade pelo furto dos criptoativos e a justiça entendeu que, evidenciado que as empresas
Ou seja, a carteira e a exchange, que vocês já conhecem, fazem parte do mesmo grupo econômico. A apelante é legitimada no polo passivo da ação. Embora não haja regulamentação específica, a atividade, outro dado que eu quero trazer para vocês, a atividade de corretora de criptomoedas se enquadra no conceito de instituição financeira e aplica-se a responsabilidade objetiva da súmula 479, ou seja, a responsabilidade decorre de negligência ao permitir que terceiros utilizem, atenção, vazamento de dados pessoais, dados do consumidor para efetuar transferências de criptomoedas sem seu consentimento, respondendo assim pelos resultados e considerando decorrentes da abertura e disponibilização de serviços a terceiros, que conseguiu acessar dados da parte autora, realizar transação, responsabilidade decorrente do risco. Preste atenção, fique atento aos anúncios de vazamento de dados das corretoras que você põe dinheiro, porque você vai ser adicionado em grupos, vão te oferecer as coisas, vão ter dados, você pode cair numa fraude eletrônica, um crime com criptoativo, e a empresa tinha dever de fazer propaganda ostensiva em relação a isso, ou dar recursos de segurança, e normalmente não faz. Vamos lá, vamos além. Olha esse caso aqui, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A parte foi roubada, entrou com uma ação para conhecer os registros de acesso à aplicação da sua carteira para comprovar que ela foi invadida. Por que a gente pede-se o registro de acesso à aplicação? Porque você vai provar que quem invadiu a transação não era o seu IP, não era a sua geolocalização, não era o ID do seu dispositivo, não era nada. E muitas exchanges escondem isso, porque elas sabem que se apresentar elas vão ser condenadas. E aqui a justiça bem entendeu. Concedeu, olha lá, tutela de urgência para impor a ré os registros eletrônicos que levaram esvaziamento da conta da autora, indicando quem fez transferência e destino dos valores, com preservação dos dados até trânsito em julgado do processo. Agravada que realizou investimentos em criptomoedas por meio da exchange agravante, sendo responsável por gerenciar a compra e venda de ativos digitais. Informação que houve desvio de criptomoedas de titularidade da agravada. Requisito autorizador da tutela preenchidos a fim de determinar a agravante preservação dos dados e fornecimento das informações necessárias sobre as operações. Essa prova é fundamental, porque você mostra, você confirma a invasão. Não precisaria nem provar, o ônus é deles, né? Só se você está alegando que era titular da carteira, foi vazado, os seus criptos, seus tokens, o ônus é deles. Mas se você pede essa prova, isso aí facilita muito mais, te dá mais robustez. E é isso que nós vimos nas decisões. Outra decisão da Justiça, Tribunal de Justiça de São Paulo. Trust Wallet não tem nada a ver com a Binance, né? E a Justiça, o Tribunal de Justiça escreve assim, ó. Também não prospera qualquer tentativa de afastamento entre a requerida Trust Wallet. Isto porque essa carteira, embora detentora de CNPJ autônomo, pertence à Binance desde 2018, conforme noticiado pela página da internet. A justiça já entende que a carteira é da Binance. A Binance não adianta falar que não tem nada a ver com a carteira. É da Binance, isso já é caracterizado. E vamos mais uma decisão aqui, olha só isso aqui. Corretagem de criptomoedas. São Paulo também, ação de indenização por danos materiais. Ilegitimidade passiva, inocorrência. Aplicabilidade da súmula incontroversa à ocorrência de fraude em conta digital de criptomoedas do autor, mantida junto à corretora ré, com o débito de bitcoins não realizada pelo consumidor. Falha na prestação de serviços relacionada à segurança digital, fraude eletrônica, foi interno, dever de ressarcir. E continua, olha esse trecho dessa decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É exigível da ré a prestação de serviços seguros e eficientes, de modo que, verificada a falha, deve arcar objetivamente, independente de culpa, com qualquer dano que venha a causar a terceira em razão da deficiência em seu sistema. Frise-se que a requerida, apesar de saber até mesmo o número IP utilizado para a fraude, sequer investigou o destino do numerário. Importante observar ainda que a ré não demonstrou participação exclusiva do autor na fraude, apenas aventou diversas possibilidades, como hackers, vírus, sem indicar expressamente qual era a vulnerabilidade. Ocorre o quê? Eles sabem os registros, mas não investigam? Aí vem lá um saque da China e já era? Eles teriam que ter investigado. E normalmente as exchanges falam muita bobagem nos processos. Isso foi um hacker, um vírus, um phishing, um VPN e não provam nada. E a justiça falou o quê? Você não trouxe dado concreto algum que o computador, o dispositivo do cliente estava infectado. Então a responsabilidade é sua. Outra decisão, a própria notícia quanto à invasão de hackers junto à corretora Binance reforça a falha do serviço, a qual se evidencia na hipótese, pois a requerida não se incumbiu de zelar pela custódia de criptomoeda através do sistema disponibilizado
Trust Wallet ao autor, devendo restituir as criptomoedas roubadas ou responder solidariamente e objetivamente. Não se diga o mesmo em relação a outra empresa. Também para deixar claro, aqui só um exemplo ilustrativo de que muitas carteiras, muitas exchanges são donas de carteiras, ganham dinheiro, ganham comissão, inclusive comissão sobre transações que não eram autorizadas, mas na justiça muitas vezes querem sair dessa responsabilidade e a justiça está respondendo à altura. Vamos para mais uma decisão interessante. Olha essa decisão aqui que interessante, né? O autor informou ter sofrido ataque hacker e dele não se podia exigir prova do fato, ou seja, que não havia realizado as transações. Na qualidade de consumidor, ele não dispunha de outros meios que não as declarações contidas na inicial comunicação dos fatos à polícia. Cabia à exchange demonstrar que efetivamente as transações foram feitas pelo cliente, mas isso não foi provado. Houve acesso à conta do requerente de IPs totalmente estranhos, registrados na localidade de Belo Horizonte e Cláudio, que torna inconteste a invasão de sua conta. E mais, no boletim de ocorrência, o autor reconheceu que recebeu mensagens SMS sobre as operações, mas era tarde demais. Não foi possível bloqueá-las. Diante disso, cabe à empresa responder pelas falhas, ou seja, conexões a partir de IPs distintos e dispositivos fora do padrão, isso são critérios de autenticação e são considerados muitas vezes pela justiça para identificar fraude, ou seja, para caracterizar ou condenar em fraude. E por último, eu quero trazer exatamente um caso muito comum em relação àquele golpe de infecção via API. Muitas pessoas têm dados pessoais vazados, são adicionadas em contextos em grupos e aí começam a conversa de investimento, etc. A pessoa não fornece senha, nada, só que a aplicação conecta com poderes de transferência. Ou seja, teve dado pessoal vazado, já desarmou a vítima. Depois a carteira não bloqueia uma API perigosíssima, com o endereço, como eu mostrei para vocês, já classificado como fraude na blockchain e para exchange passa direto. E aí essa vítima aciona o judiciário e imagine só, né? O judiciário, a empresa exchange vai falar o quê? Não, problema dele, culpa exclusiva. Eu tenho um textinho no meu blog, eu aviso para tomar cuidado, etc. Mas e os dados pessoais que vazaram? Então eu trago um trecho aqui desse procedimento do Juizado Especial Civil bem interessante aqui. A empresa converte o dinheiro real em moeda digital, a empresa corretora que indica os melhores investimentos e auxilia na efetivação das operações, a Trust Wallet atua como carteira digital propriamente dita. Assim, o grupo econômico da Ré domina e atua em toda a cadeia de criptoativos. Assim, há segurança lógica nas afirmações do autor, no sentido de haver sido incluído num grupo de WhatsApp ligado a Binance que promovia investimentos da Trust Wallet. Pontuadas essas questões, manifestamente aqui o ônus da prova, e aqui vem, olha que decisão maravilhosa. O modus operandi dessa fraude se assemelha em grande parte ao mecanismo empregado nos golpes do falso empréstimo ou do falso boleto, pelos quais as instituições financeiras permitem que fraudadores tenham acesso aos dados de clientes e em seguida esses fraudadores contatem as vítimas para elas oferecerem empréstimos indevidos e posteriormente solicitarem a restituição desses valores, fabricando-se de forma artificial falsos empréstimos jamais contratados pelos consumidores que, sem conhecimento ou manifestação de vontade, acabam ficando apontados como devedores das parcelas e ainda perdem o dinheiro. A fraude que vitimou o autor também advém de falhas de segurança de bancos de dados ou nos sistemas de criptografia, o que permite que hackers ou estelionatários acessem indevidos dados e a realização de transferência não autorizada dos valores pertencentes ao consumidor. Ok? E nesse caso ficou bem claro que por mais que você tenha acessado um site, entrado no estelionato, esse estelionato só foi efetivo porque vazaram dados. Ao invés de te oferecer empréstimo, na analogia do juiz, te ofereceram ganhos diários. Você acreditando, com dados pessoais vazados, você sabiam que você era um investidor, fez vários e depois você perdeu esse dinheiro porque aquilo era um engodo. Qual que é o dever da empresa? Propaganda ostensiva, medidas de segurança, não permitir uma conexão por default ilimitada de saque, analisar contratos que são setados como metadados de fraude, não permitir, nada disso ocorreu. E nesse sentido nós tivemos essa belíssima decisão, processo de 2023, que veio do Juizado Especial Civil de São Paulo. Ok, pessoal, então quis trazer para vocês aqui entendimentos atuais em relação a falhas de segurança em exchanges e
carteiras, não querendo aqui imputar nenhuma responsabilidade a uma ou outra. Cada caso é um caso. Existem casos sim que as vítimas deram total causa e elas não vão ganhar essa ação, mas em grande parte muitas vezes existem falhas nessas exchanges. Mostrei as 3 formas que você pode perder criptoativos mais comum: invasão da wallet, conexões maliciosas ou mesmo transferências mediante artifício, ardil. Você entrou no conto da chinesinha do WhatsApp e acabou transferindo. Seja como for, agir rápido é fundamental. Rastrear a blockchain, fazer uma perícia técnica para ver os endereços de destino, para que você possa pedir inclusive bloqueio desses endereços. Procurar ajuda especializada na sua região, procure um advogado especialista em fraudes e criptoativos na sua região e haja rapidamente. Muitas vezes as pessoas demoram, pensam demais, continuam resistindo à ideia de que aquilo é um golpe, querem crer que aquilo é real, mas perdeu o dinheiro. E agir rápido é fundamental para que as empresas não aleguem que você demorou. E muitas vezes é assim que elas alegam: eu não pude agir porque o cliente demorou, só tomei ciência assim. Compartilhe esse vídeo, mais pessoas podem precisar. Nossos vídeos são sempre preventivos para que você tenha maior consciência. O Brasil é um dos principais países do mundo em criptoativos, então que você tenha mais consciência, mas também saiba o que fazer, como agir caso o fato já ocorreu. O crime já ocorreu, o furto já ocorreu, seus tokens já saíram. Como o judiciário vem entendendo, quais são elementos técnicos que as empresas negligenciam e como proceder. É isso que eu quero contribuir gratuitamente para você. Se inscreve no canal, aqui estão os nossos links também. Compartilha esse conteúdo, reassiste e nos vemos nos próximos vídeos.